Graça e paz a todos. Mais uma oportunidade que nós estamos juntos participando aqui deste momento de elevo espiritual para as nossas vidas. Com grande prazer que mais uma vez estamos aqui. Quero agradecer a todos que têm participado, que têm prestigiado as mensagens que nós temos enviado a vocês. Muito obrigado a todos. E fica aqui mais uma vez meu pedido: não deixem de curtir, não deixem de compartilhar nossas mensagens. Os pastores que têm gravado, prestigie-os, abençoe-os com essa graça, enviando, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Isso é muito importante e a mensagem do Senhor ela é propagada desta maneira. Hoje nós vamos fazer uma meditação baseada no livro de Êxodo, capítulo 5, dos versículos 1 ao 23. E é uma mensagem que eu quero falar brevemente aqui com vocês, partilhar com vocês, que fala do momento em que Moisés e Arão vão a Faraó para pedirem que Faraó deixasse o povo ir para celebrar uma festa no deserto. Faraó, que não disse no primeiro momento que não conhecia Deus, não conhecia o Senhor e não deixaria o povo ir. Ele disse: não deixarei o povo ir. Então Moisés e Arão vão, insistem, para que Faraó permitisse que eles tivessem esse momento de comunhão com Deus, porque eles acreditavam que por meio da adoração, por meio dos sacrifícios que eles ofereciam a Deus, o Senhor os pouparia da peste ou da espada. Né? E Faraó, então, impede que o povo vá. Ele diz que este era um subterfúgio, porque o povo estava fugindo do trabalho e Moisés e Arão estavam impedindo o povo de trabalhar e queria que o povo descansasse. Então, por causa desse impasse, por causa dessa dureza de coração de Faraó, Faraó ordena que os capatazes não forneçam palha para a confecção dos tijolos, que dava firmeza aos tijolos. Então, essas palhas eram fornecidas aos hebreus que ali estavam no Egito, e isso facilitava o trabalho deles. Então, o Faraó ordena que não mais fossem fornecidas as palhas para a confecção dos tijolos e também que a produção de tijolo não diminuísse. Eles teriam que todos os dias fornecer a mesma quantidade de tijolos, mesmo não tendo a palha, mesmo não sendo fornecida a eles as palhas. Eles teriam que ir buscar, fazer os tijolos e a produção não poderia diminuir. Então, os egípcios trabalharam duramente para prejudicar o povo hebreu, para que o povo hebreu não tivesse tempo de adorar a Deus, para que não houvesse tempo, porque eles consideravam as coisas, os serviços a Deus, a adoração a Deus, algo ocioso. Né? Os egípcios consideravam as palavras de Deus como palavras de mentira. Então, assim, eu quero trazer um pouco para o nosso contexto hoje, para o nosso dia a dia. Quantas vezes também nós achamos que servir a Deus é algo que vai tomar o nosso tempo? A gente sempre tem tempo para todas as coisas, menos para servir a Deus. Traga isso para a tua vida. Quantas coisas nós temos sofrido como consequência de não colocarmos Deus à frente dos nossos planos, de não colocarmos Deus à frente da nossa vida. Então, o que era para os egípcios naquele dia, considerar que a palavra de Deus ela tomava tempo, só serve a Deus quem estava ocioso, isso não tem sido muito diferente nos nossos dias. Servir a Deus, para muitas pessoas, é considerado algo ocioso. Quer dizer, vocês têm tempo para servir a Deus? Eu não tenho. Minha vida é cheia de tantas prioridades e Deus não é prioridade na vida de muitas pessoas. Que você que está me ouvindo, que Deus seja o teu primeiro propósito, que Deus seja em primeiro plano na sua vida. Não deixe Deus lá como os últimos planos,
como aquele que você só vai consultá-lo, só vai ouvi-lo, só vai pedir conselho a ele nos momentos em que você já recorreu a tudo e não há mais o que fazer. Então, os egípcios assim agiam. E a gente vê que nos nossos dias isso não é muito diferente. Mas os oficiais hebreus que supervisionavam, voltando, né, àquele tempo, os oficiais hebreus que supervisionavam os escravos, eles foram açoitados também, porque a fúria de Faraó foi tão grande que até aqueles que exerciam um comando sobre os demais, os hebreus que exerciam um comando sobre os outros escravos, eles foram açoitados. E eu estava lendo, assim, examinando isso mais profundamente, né, em livros de teologia, a gente examina que essas torturas, esses açoites, eles eram assim, muito cruéis. Eles colocavam a pessoa de barriga para baixo, assim, de bruços, né? E erguiam as pernas e a sola do pé ficando assim para cima. A sola do pé deles era assim, sofria golpes assim, muito severos, a ponto de deixar a pessoa assim, impossibilitada de, por meses, até anos, ou até assim, para o resto das suas vidas, ficarem impedidas de caminhar, de colocar os pés no chão. Tanto eram os golpes e a força daqueles golpes desferidos nos pés dessas pessoas, né? Então os oficiais hebreus, eles vão a Faraó, eles recorrem a Faraó para pedir que houvesse um alívio, para que houvesse uma diminuição de todo o castigo e de toda a mão de obra que eles estavam oferecendo. E Faraó, por 2 vezes diz a eles, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Então, sempre na mente deles, servir a Deus era algo para quem estava ocioso, algo para quem estava sem ocupação, sobrando tempo. E então, os oficiais hebreus aflitos encontram-se com Moisés, Arão e dizem a eles: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, notem que os próprios hebreus consideravam depois a ida de Moisés e Arão, que foram lá enviados por Deus para trazer a bênção de liberdade ao povo hebreu, eles consideravam que aquilo tornou-se um castigo, que eles estavam sofrendo porque Moisés e Arão tinham ido ali falar do Senhor, e isso trouxe um peso muito grande sobre a vida daqueles hebreus, e eles achavam que aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo não era por Deus. Tanto é que eles dizem que o Senhor atente, né? O Senhor atente sobre esta causa e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó. Irmãos, a gente sabe que nenhum escravo ele tem algo de bom, a não ser o trabalho que ele forneça. Isso a gente vê em todas as esferas da sociedade. A gente só é bom enquanto a gente é útil. Depois que você deixa de ser útil aos interesses de patrões, daqueles que exercem autoridade, daqueles que exercem comando, a gente é tido como algo descartável. E os hebreus estavam sentindo desta forma porque eles estavam servindo a Deus. Então, Moisés vai ao Senhor e diz... Aí o próprio Moisés diz ao Senhor: por que fizeste este mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que cheguei para falar em teu nome, Faraó maltratou a este povo e o Senhor não livrou o teu povo. Veja bem, as palavras de Moisés foram duríssimas contra o próprio Deus. Então, eu fazendo essa meditação, eu lembro de uma passagem que eu trago na minha vida,
Eu fiz uma vez, acho que umas 2 ou 3 vezes, eu fiz um exame chamado campimetria, que é um exame que a gente vai ao oftalmologista e ele mede o campo de visão. A gente é colocado assim, quase dentro de uma máquina, com um dos olhos vendados, depois o outro, e vendado depois o outro, né? E aí a gente vai acendendo as luzes ali, a gente vai, cada vez que a luz acende, a gente tem que apertar um mecanismo ali. E campo de visão. Eu queria que, nesta oportunidade, se a gente fizesse um exame no nosso campo de visão espiritual, com o qual enxergamos os planos de Deus para a nossa vida. Talvez o nosso campo de visão esteja estreito demais, né? E isso seja normal para muitos de nós. Assim, mas Deus não está me ouvindo. Eu tenho falado com Deus e Deus não tem respondido. E foi o que aconteceu com Moisés e o povo no Egito. Parecia que tudo deu errado, tudo estava perdido. E muitas vezes o problema não é o mundo em torno, né? Não é o nosso entorno, mas dentro dos nossos olhos. Precisamos de tratamento, né? Pois o nosso campo visual está muito estreito e a gente precisa alargar o nosso campo espiritual. A gente não consegue ver o todo, a gente só consegue ver aquilo que está na nossa frente e a gente precisa chegar ao todo. E no todo, Deus está presente na sua vida. O problema não é o mundo, não é o entorno, né? O problema é que a gente não recorre a Deus. Só nas horas que recorremos a tudo e aí não tem mais jeito, nós recorremos a Deus. Moisés foi falar com Deus, Moisés se queixou e Moisés estava vendo só problemas. E quantos de nós estamos, principalmente nesse momento assim, só vendo problemas, só vendo dificuldades? Deus abriu o campo de visão de Moisés. O problema não é Deus. O problema é a nossa visão limitada. Deus não é o problema. O fato de não enxergarmos que Deus não está fazendo ou está fazendo não quer dizer que Ele não esteja fazendo. Nós, muitas vezes, não estamos enxergando. Porque o fato de eu não ver não significa que não exista. Então a gente precisa ter sempre cuidado de, com os olhos da fé, enxergarmos as coisas. E esse é um tempo de nós enxergarmos com os olhos da fé. Eu quero ler uma passagem, está em Efésios, capítulo 1, e versículo 18 e 19, que diz assim: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. Então, os olhos do nosso entendimento, eles precisam estar abertos. Os olhos do nosso entendimento precisam enxergar que Deus está presente e que Deus está agindo na nossa vida, porque essa é a nossa esperança. E você tem um chamado, nós temos um chamado. Você foi chamado para ser vitorioso, você não foi chamado para ser derrotado. E a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, todos nós que cremos, segundo a operação do seu grande poder. E ainda, quando Jesus estando aqui na terra, certa feita Jesus respondeu a algumas pessoas e disse assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Porque muitas vezes, sem esse conhecimento, a gente fala mal de Deus, a gente reclama de Deus, a gente age como se Deus não existe. Que Deus abra os teus olhos nesta oportunidade. Eu quero orar por você e pedir que Deus abra o teu entendimento, que Deus abra os teus olhos de fé, que nós possamos enxergar, além da nossa capacidade humana de enxergar, que nós possamos enxergar com os olhos de Deus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho, eu peço que o Senhor venha nos abençoar de uma forma poderosa e gloriosa, abrindo os nossos olhos. Porque muitos de nós, Senhor, estamos enxergando apenas derrota, apenas coisas ruins, mas eu creio, Senhor, que há coisas grandiosas que o Senhor está operando. Abre os olhos do nosso entendimento.
Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que possamos enxergar além do natural, para que possamos enxergar o sobrenatural e o teu nome venha a ser glorificado. Porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor é de geração em geração e dura para sempre. Abençoa, Senhor, e guarda o nosso amigo, nosso irmão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Fique na paz de Deus, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, e até breve, se assim Deus nos permitir. Deus os abençoe.